Então, gente, olá, muito prazer. Eu já dei essa aula aqui para vocês, na verdade não essa aula, mas eu dei a primeira aula do curso para a Marinha, que foi de materiais dentários. Então, alguns de vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou o professor Fábio Pinheiro. Deixo aqui meu e-mail também, fabio.santos@yahoo.com. Se alguém tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa restante ainda, pode mandar um e-mail, assim que possível eu respondo, tá? Maior prazer. Hoje eu estou substituindo a professora Michelle Paiva, Michelle Wade, Galhardi, que ela não pôde vir hoje, ela é professora de regular de vocês aqui de dentística, mas vamos dar sequência nesse conteúdo, né? Vocês já estão tendo aula de, como eu costumo chamar de um tempo, vamos dar sequência. É de praxe um professor vir aqui novo e se apresentar, né? Afinal de contas, vem a pessoa do nada aqui na tela do computador, na sala de aula, que vocês nem conhecem. Bom, eu sou especialista em dentística, ortodontia e cultura inútil também. Então, se a gente tiver um pouquinho de tempo, a gente fala umas historinhas bobas. Sou professor da Faculdade de São José e da FASE em Petrópolis também. Aqui no Primório já dei algumas aulas espaçadas, né? Nunca muito regular, mas sempre que possível eu apareço aqui para trocar uma ideia com vocês. Tá? A gente está preparando vocês para esse concurso da Marinha e eu estava dando uma lida no último concurso, vendo as questões, são 50 questões, e eu vi que pelo menos 4 dessas questões, 4 ou 5, falavam no conteúdo de hoje, que a gente vai falar de adesivos, de fotopolimerização. Então é um conteúdo que, praticamente 10% da prova, coisa pra caramba. Né? A gente tem que buscar cada detalhe, cada ponto, né? Tentar fazer a maior nota possível. Então, assim, realmente um conteúdo muito relevante. Claro, a gente tem alguns estudos também que falam que simplesmente assistir a aula não é muita coisa. Você vai acabar não pegando tudo que eu vou falar aqui. Vai ser muita informação, muito conteúdo. Vou tentar passar da melhor forma possível. Deixo o meu e-mail também aqui à disposição para esse apoio posterior também. Mas é importante que vocês leiam, estudem também, isso é imperativo para um concurso. Então, a bibliografia do concurso, do conteúdo de adesivos, que está montada essa aula e as questões, Conceição Baratieri e Philips, né, o Anus Avis. Tanto que as próprias questões sempre tem lá escrito, né, segundo Conceição, segundo Baratieri, segundo Anus Avis. Então, é bom dar uma lida nisso, tá? Tem aqui os livros como referência para vocês lerem também. E também recomendo muito fazer questão de prova, sabe? Estudar, ver o conteúdo e fazer a questão para ver como que você está, como está o seu conhecimento. Claro, é sempre bom você fazer as questões do concurso que você vai prestar, porque a banca tem uma característica específica, mas não somente daquele concurso, é bom também fazer de outros concursos, e aqui na aula a gente vai botar questões de outros concursos também, porque muitas vezes o conteúdo se repete. Não necessariamente a mesma pergunta, mas o conteúdo é o mesmo. A forma como é perguntada, às vezes a ordem da pergunta é um pouquinho diferente, mas o conteúdo é muito parecido. Não tem muito como fugir. Então, é sempre bom estudar um pouquinho, ver como é que tá, faz algumas questões, confere o seu desempenho. Não foi lá grandes coisas, não acertou tudo. Beleza, estuda mais um pouco, volta a ler, vai pegar mais um pouco de conteúdo e volta a fazer questão. Isso é uma recomendação que eu passo, mas tem outras, milhões de formas de você estudar, né? Uma recomendação também que uma vez eu estava fazendo enceramento diagnóstico, estava na especialização, e é um negócio que eu tinha dificuldade de fazer enceramento. Aí um amigo meu falou assim, cara, quando eu faço enceramento, eu boto uma musiquinha e boto um whisky. E o negócio flui. Aí eu fui fazer isso e deu certo. Não pela música, pelo whisky propriamente dito. Também, assim, estudar com whisky não é muito bom. Mas você criar um ambiente também agradável para você estudar e ter uma música baixinha, mais confortável, num clima mais agradável. Isso ajuda também. Você deixar um ambiente agradável para o seu estudo. Tá? Eu acredito muito nisso. Então, mais uma recomendação que eu passo para vocês. Mas cada um tem seu jeito também. Beleza, vamos falar então dos adesivos dentinários. Vai ter tudo na apostila, até a apostila infelizmente não está com vocês agora, mas o conteúdo vai estar na apostila, então não precisa se preocupar em escrever nada, né? Depois vocês vão pegar o jeito. Vocês vão ter acesso ao vídeo também? Perfeito, então qualquer coisa volta, chega aqui.
Não, tem sim. Eu fiz um curso também aqui pela Primório, para um curso da FRJ, que acabou sendo adiado. Pô, eu tinha acesso a todos os vídeos, era muito bom. Na hora que eu queria, chegava lá em casa, ficava vendo, pausava, quando tinha que fazer um lanche. Não, mas às vezes demora um pouquinho mesmo, mas chega. O Rafael Andreolo que fala, assim, que é bom você assistir a aula online, que você pode sair da aula e você não vai nem reparar que você saiu, né? Então, realmente vale a pena. Bom, vamos falar alguns conceitos, então. A gente sempre começa qualquer aula falando de conceitos e dando uma equilibrada na turma. A gente fala muito de adesão e união, tem diferença entre eles. Parece que é tudo igual, parece que é sinônimo. Adesão, união, tudo igual, coesão, tudo igual. Não. Cientificamente, quimicamente, fisicamente, tem uma certa diferença. Vamos lá. União adesiva é simplesmente um processo de ligação entre superfícies. A adesão, força que mantém duas moléculas de composições diferentes unidas desde que haja um íntimo contato. Então, para você ter uma adesão, são substâncias diferentes, porém dentro do mínimo contato, um íntimo contato. Tá? A gente fala muito de adesão em resina composta, em ionômero de vidro, por exemplo, a gente fala dessa adesão porque você tem que ter esse contato. A gente não fala de adesão, por exemplo, com amálgama. Você não tem uma interação, você não tem uma interface química, você simplesmente está um material aprisionado naquela cavidade. Bom, o que a gente vai ensinar, vai falar um pouco melhor de adesão em dentina esse slide acabou dando uma confundida aqui, ó, tá? Todas as imagens estão tudo ao mesmo tempo, mas é um exemplo de adesão que a gente tem em dentina, adesão que a gente tem em esmalte. O nosso líquido adesivo ele consegue penetrar na dentina, penetrar nas micro-retenções do esmalte provocados pelo ácido fosfórico, tem um íntimo contato e forma uma camada adesiva. No caso da dentina, a dentina forma uma camada híbrida, mais à frente a gente vai ver com detalhes. União, voltando ali um pouquinho, o exemplo do amálgama, é simplesmente uma retenção mecânica. Então, assim, você tem um objeto aprisionado ali dentro, mas sem uma relação íntima, sem um contato íntimo, sem uma troca química entre eles, por exemplo. Então, se eu tenho, por exemplo, um leão preso na jaula, e ele não consegue sair da jaula porque ele está com uma certa união. É uma força física, uma barreira física que impede o leão sair daquela jaula. A formação do seu preparo cavitário que impede o amálgama de sair da cavidade. Você não tem adesão ali, simplesmente uma união mecânica. Coesão, olha a diferença. Força que mantém duas moléculas de composições similares unidas desde que haja íntimo contato. Então vamos diferenciar a coesão da adesão e da união. Quando eu falo de adesão, união, eu falo de moléculas diferentes, de corpos diferentes, de substâncias diferentes. Quando eu falo de coesão, eu falo de um mesmo corpo, moléculas de um mesmo corpo, de um mesmo material. Exemplo bem clássico, chiclete, queijo, enfim, todo material que você às vezes estica, puxa, ele consegue se manter unido, tendo um alongamento, mas ele se mantém unido pelas forças de coesão. Então, quando eu falo de coesão, eu falo dentro de um próprio corpo. Eu não estou considerando o chiclete com o dente, o chiclete com a mão, eu falo simplesmente do chiclete. Então, eu falo de coesão dentro de um próprio corpo. Quando eu falo de adesão e falo de união, eu falo de dois corpos, duas moléculas diferentes. Outros conceitos de superfície e energia de superfície. Superfície, simples até, é definida como a camada mais externa de um objeto. Vai ser na superfície que a gente vai ter a adesão, superfície de esmalte e superfície de dentina. Na superfície, encontram-se moléculas que estão prontas para atrair outras moléculas que se aproximam da superfície. Por quê? Dentro de um corpo, as moléculas entre si têm forças de atração. Então, digamos assim, que eu tenho 4 prolongamentos daquela molécula, digamos assim, todas elas apoiadas dentro dela, só que as da superfície estão sobrando prolongamentos, então um espaço para se ligar a alguma coisa, porque elas não conseguem se ligar todas ali internamente. As que estão na superfície ficam com essa energia livre, querendo se ligar a alguma coisa. Então, essa energia da superfície livre para se ligar é o que a gente chama de energia de superfície. Qualquer impureza adquirida na superfície pode levar a uma redução na energia de superfície. Então, quando a gente faz um condicionamento ácido, por exemplo, até mesmo no esmalte, uma das funções do condicionamento ácido é remover impurezas.
é lavar, deixar aquele ambiente, aquela superfície limpa, para que o seu adesivo tenha contato estritamente com o esmalte. Se eu simplesmente venho o paciente, está aqui na rua, tal, vem andando, chegando no meu consultório, eu simplesmente aplico uma camada de adesivo na superfície do esmalte dele, sem fazer nenhum procedimento, eu estou aplicando, na verdade, em cima de biofilme, por exemplo, película adquirida, saliva, qualquer coisa, mas não em cima do esmalte. Eu preciso remover essas impurezas, limpar essa cavidade, essa camada, para ter o contato direto com a superfície. Então, quando eu faço um condicionamento ácido, a gente já sabe, vocês já viram isso, a gente vai até explorar um pouco mais à frente, que o condicionamento ácido em esmalte, ele vai aumentar a rugosidade desse esmalte e, consequentemente, aumenta a energia de superfície. Aumentando a energia de superfície, aumenta a capacidade dessa superfície de se ligar a alguma outra substância. Vontade. Então, o condicionamento ácido do esmalte, a gente já sabe disso. Faz uma limpeza da superfície, aumenta a rugosidade e aumenta a energia de superfície, ou seja, aumenta a capacidade dessa superfície, dessa estrutura do esmalte, em se ligar a uma outra substância, no caso, o líquido do adesivo. Outros conceitos, molhamento e ângulo de contato de molhamento. Vamos ler aqui. Para produzir a adesão em uma superfície, o líquido precisa fluir facilmente sobre toda a superfície e aderir ao sólido. Essa característica é chamada de molhamento. Bom, vamos chamar a atenção aqui. O líquido precisa fluir facilmente para produzir uma adesão em uma superfície. Digamos que eu queira molhar a tampa dessa mesa aqui. Se eu tiver água ou ketchup, qual que vai ser mais fácil para molhar a mesa? A água, que é mais fluida. A água vai fluir melhor. O ketchup é mais viscoso. Ele não tem um molhamento muito bom. Então, o meu adesivo, ideal que ele tenha um ótimo molhamento, para que ele consiga interagir bem com toda a superfície, seja de esmalte, seja de dentina. Agora, imagina se o meu adesivo fosse viscoso, grosso, como o ketchup, por exemplo, como o mel. Será que ele conseguiria molhar muito bem a superfície? Não. E como é que eu sei que esse líquido ele vai seria mais fluido ou viscoso? Claro, isso é muito óbvio, a gente consegue visualizar. Pinga o líquido e ver como é que ele escorre. Mas você tem outra forma de avaliar isso, que é o ângulo de molhamento, o ângulo de contato. Então, olha só, essa fotografia mostra muito bem isso. Eu tenho aqui à esquerda vidro ou até metal e à direita eu tenho cera. Em cima, os dois corpos, as duas superfícies, estão molhados com água. O líquido é o mesmo. Mas olha como a água se comporta ali no lado esquerdo, como se fosse um vidro, por exemplo. A água está muito mais espalhada. O ângulo de contato da água com o vidro é menor. Aqui na cera, a água está mais contida, mais concentrada. As gotas estão mais redondinhas. O ângulo de contato é maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês, acho que até tem imagem. Vou falar aqui e tem imagem mais à frente. A linha tangente e a superfície do sólido formam um ângulo de contato que define a forma do líquido. Esse ângulo é chamado de ângulo de contato. Aqui está a imagem. Isso aqui seria uma gota d'água em uma superfície completamente espalhada. Eu tenho um ângulo de contato zero. Eu tenho um molhamento perfeito. Isso que eu quero no meu adesivo. Vou pingar no adesivo com o meu microbrush, vou levar na minha superfície que ele espalhe por completo, para garantir um contato com toda a superfície que foi condicionada. Aqui eu já tenho um ângulo de contato de menor do que 90 graus. Eu tenho um bom molhamento. Não chega a ser tão bom quanto zero, mas eu tenho um bom molhamento. Porque esse ângulo aqui é menor que 90 graus. Isso aqui seria mais ou menos como naquela imagem anterior, no vidro, bem espalhado. Aqui eu já tenho um ângulo de contato maior do que 90 graus. Eu tenho a gota bem circular, bem retinha. Maravilha, aí chegou as filas aí. Então, o ângulo de contato de maior do que 90 graus é uma forma numérica, digamos assim, uma variação muito precisa do molhamento de um líquido numa superfície. Nesse caso, eu sei que esse líquido não está molhando bem a superfície. Tanto porque esse líquido pode ser mais viscoso ou porque essa superfície tem uma baixa energia de superfície, uma baixa capacidade de molhamento. Energia de superfície, energia superficial, está ligado muito ao substrato, esmalte e dentina. No caso, eu tenho duas imagens aqui
da dentina antes do condicionamento ácido e depois do condicionamento ácido. No caso do esmalte, quando você faz o condicionamento ácido no esmalte, você aumenta a energia de superfície. Na dentina, por incrível que pareça, você diminui um pouco a energia de superfície. Porém, porque você tem fibras colágenas aqui, que dificulta um pouco o molhamento. Porém, o líquido do adesivo, ele tem um ótimo molhamento. O molhamento do líquido do adesivo, ele é melhor que o molhamento da água. Porque o adesivo, ele tende a ser mais fluido, com a maior capacidade de escoamento do que a própria água. Bom. Na dentina, você tem uma menor camada. Quando você faz o condicionamento ácido, você diminui a energia de superfície, porque você tem colágeno exposto. Por causa do condicionamento ácido. Exatamente. Mas, apesar disso, você tem um bom molhamento. Você continua tendo um bom molhamento. Além disso, assim, se você tem a umidade da dentina, você tem outras condições, mas pensando simplesmente em energia de superfície, você diminui um pouquinho. Porém, isso não chega a ser prejudicial porque o líquido do seu adesivo ele é muito fluido. Ele chega a ser mais fluido do que a própria água. Então, ele consegue molhar melhor a dentina do que a água. Então, esse adesivo universal que tem agora, sim. Você faz o condicionamento ácido só do esmalte, da dentina não há necessidade. Então, você tem uma melhor, assim... Olha só, o adesivo universal, isso tem várias explicações para isso, é uma característica bem diferente, é um adesivo muito específico e ele não chega a cair em concurso, porque ele ainda não foi, ele não está nos livros ainda, né? É uma novidade, mas ele é muito semelhante a um tipo de adesivo que eu vou mostrar aqui na aula, que é um adesivo de quinta geração, tá? Eu vou mostrar. Tá? Mas fica tranquilo porque é muito parecido, mas ele não vai ser cobrado no concurso porque não está no livro. O concurso precisa fazer referência do livro. Tá? Bom, tensão superficial, um outro conceito. A gente já falou dos conceitos de adesão, união, coesão. Falamos do conceito de energia de superfície, que é em relação à superfície e principalmente de sólido. Quando eu falo de energia de superfície, eu falo de sólido. Quando eu falo de tensão superficial, eu estou falando agora o líquido, está ligado ao líquido. Tá? O que é importante de um líquido para garantir uma boa adesão é que ele tem uma baixa tensão superficial. Vamos comparar então, por exemplo, a água, que é o mais comum, com o mercúrio. Vocês já viram o mercúrio, que você bota ali uma gotinha e se tiver uma gotinha perto ele atrai? A força de atração das moléculas do mercúrio é muito grande. E que a gota do mercúrio fica bem redondinha. A tensão superficial desse líquido é muito grande. O líquido tem alta tensão superficial, então fica bem redondinho. O ângulo de contato do mercúrio com a superfície tende a ser maior do que 90 graus, para ter aquela gotinha bem redondinha. Da água tende a ser menor do que 90 graus, porque ela espalha com mais facilidade. Tá? Então a tensão superficial é uma característica do líquido. O que eu quero para o meu adesivo é uma baixa tensão superficial. Porque uma baixa tensão superficial garante que esse meu líquido vai escoar com facilidade, vai se espalhar com facilidade, vai garantir um melhor molhamento. Então, voltando aos conceitos. Energia de superfície, característica do sólido. Tensão superficial, característica do líquido. Molhamento é o relacionamento do líquido com o sólido. O que eu quero para minha adesão? Um bom molhamento. Para ter um bom molhamento, o que eu preciso? Alta energia superficial. E do líquido, baixa tensão superficial. Entenderam? Vamos voltar. Eu sei que é muito conceito novo. Energia de superfície, característica de um sólido em fazer ligações com outra substância. Tensão superficial, característica do líquido dele ficar agrupado, ficar uma gotinha mais redondinha ou mais espalhada. Molhamento é a interação do líquido com o sólido. O que eu quero na minha adesão? Um bom molhamento. Para ter um bom molhamento, o que eu preciso ter esse sólido? Alta energia de superfície, para ele fazer várias ligações e absorver ou adsorver bem esse líquido.
que eu espero do meu líquido? Uma baixa tensão superficial, para ele não ficar concentrado, para ele ficar mais espalhado. Entendeu? Confundiu aí? Não. O que eu espero do líquido? Uma baixa tensão superficial, para ele não ficar concentrado, para ele espalhar mais. Nisso eu vou ter um bom molhamento. Então, ó, olha a situação. Condição favorável, substrato limpo, alta energia de superfície, baixo ângulo de contato, eu tenho um ótimo molhamento. Uma condição desfavorável para minha adesão, substrato contaminado, baixa energia de superfície, alto ângulo de contato, eu vou ter um péssimo molhamento. Se eu quero uma boa adesão, eu quero que meu líquido se espalhe bem naquela superfície. Nessa situação, meu líquido vai se espalhar bem? Não. Nessa situação que eu tenho baixa energia de superfície, alto ângulo de contato, alta tensão superficial, péssimo molhamento. O que eu quero, principalmente do lado esquerdo. Outro conceito bem simples que vocês já conhecem, viscosidade. Conceito de viscosidade, ó, resistência ao escoamento. Ou seja, se eu pego um plano inclinado e boto uma gota de água e um pouquinho de mel, qual que vai chegar lá embaixo primeiro? A água. Porque o mel é mais viscoso do que a água. O mel tem mais resistência ao escoamento. A resistência ao escoamento da água é pequena, vai escoar com muita facilidade. O mel não, a resistência é mais alta, então tem uma alta viscosidade. Para melhorar a adesão, o adesivo deve ter uma baixa viscosidade. Como eu estou falando, o adesivo ele tem uma viscosidade menor, inclusive, do que a água. Ele é bem fluido mesmo. Eu não poderia ter um adesivo muito grosso. Então, quando você pega aquele adesivo já meio velho e sai aquele líquido grosso, joga fora. Não adianta mais. Ah, mas ainda está na validade. Mas você sabe que o seu molhamento vai ser ruim. Tá? Bom, vamos falar dos sistemas adesivos convencionais. E aí a gente tem vários sistemas adesivos. Muitos são... O que a gente mais utiliza na odontologia, aqui no Brasil principalmente, é o... que você tem o ácido fosfórico e o adesivo no único frasco, junto com o primer, mas a gente tem diferenças entre alguns sistemas adesivos, eu vou falar um pouco deles, dos mais comuns, os que são mais cobrados. Bom, primeiro vamos falar do ácido, que geralmente é um passo prévio à aplicação do adesivo. Função do ácido, ele vai preparar o substrato para adesão. Quando eu falo de substrato, eu falo dos tecidos dentais que vão receber adesão. Eu falo de esmalte e falo de dentina. Então, ele vai preparar, condicionar o substrato para adesão. Ele remove a smear layer. Quando eu falo de smear layer, eu falo de dentina. Ele expõe o colágeno, abre os túbulos dentinais e aumenta a energia de superfície no esmalte. Aumenta a energia de superfície no esmalte. Expõe o colágeno na dentina. Abre os túbulos dentinais, obviamente, na dentina. E o que é o primer? Vocês sabem o que é o primer? Conseguem entender claramente o que é o primer? Confesso que foi uma das últimas coisas que eu aprendi em dentística. Eu tinha dificuldade mesmo para entender que raios é o primer. Vamos pensar o seguinte. Resina, basicamente, é uma estrutura hidrofóbica. Ela tem aversão à água, ela não gosta de água. Em esmalte, eu não tenho problema nenhum com isso, porque o esmalte a gente considera um tecido seco. Eu posso pegar um jato de ar, secar, ressecar o esmalte, não acontece nada. A água praticamente não faz parte da composição do esmalte. Então não tem problema nenhum com isso. Eu posso botar a resina ali diretamente no esmalte e secar bem ali sem problema. Porém, na dentina, eu não posso ressecar a dentina. A água faz parte da composição da dentina uma porção de pelo menos 10%. Então a gente considera a dentina como um ambiente, como tecido úmido. E o meu adesivo, o meu líquido adesivo, nada mais é do que uma resina muito, muito, muito fluida. A composição química é muito parecida. Não sabia disso? É basicamente isso. A concentração dos monômeros é muito parecido, só que é muito mais fluido. Só que você pensa o seguinte, já que eu tenho essa resina fluida, chamada adesivo, que continua sendo hidrofóbica, como é que eu vou botar num ambiente que é úmido? Cara, não vai dar certo. A dentina, que é úmida, está cheia de água, não vai dar certo o meu adesivo ali. Então eu preciso de uma outra substância que vai entrar antes desse adesivo para garantir que meu adesivo consiga entrar naquele ambiente. E o primer tem essa função. O primer vai ter a função que ele é
hidrofílico, ele tem afinidade à água, ele consegue entrar num ambiente úmido, só que uma parte dele também é hidrofóbico. Uma parte dele consegue se unir ao adesivo. Então ele vai fazer vai ser um intermediário. Ele vai intermediar aquele ambiente úmido que é a dentina com o adesivo que é hidrofóbico. Então ele consegue fazer essa união dupla. Mulheres que usam maquiagem geralmente passam primer antes da maquiagem, né? Tem uma história dessa, né? Não sei. Eu já ouvi falar disso, não sei muito bem como funciona na maquiagem, mas sei que passa um primer primeiro, para você condicionar a pele para receber, enfim, a maquiagem. Acho que estabiliza mais, fica mais tempo a maquiagem. Dura mais tempo, beleza. Porque de repente a maquiagem, propriamente dita, não vai conseguir se fixar bem na pele. Precisa de uma substância antes para garantir uma boa fixação, para ficar mais tempo. O primer, mesma coisa. Você tem um ambiente úmido como a dentina, tem água, e o meu adesivo é hidrofóbico, tem aversão à água, como é que ele vai interagir um com o outro? Eu preciso de alguma substância para intermediar isso. Preciso de alguma substância que vá entrar nesse ambiente úmido e se unir àquela substância hidrofóbica também. Tá? Então vamos lá, o primer contém moléculas bifuncionais hidrofílicas e hidrofóbicas. Hidrofílicas têm afinidade à água, hidrofóbicas têm aversão à água, não gosto. A parte hidrofílica consegue entrar bem na dentina, a parte hidrofóbica que faz a união com o adesivo propriamente dito. O primer vai fazer a formação de um elo entre a dentina e o adesivo e reveste externamente o colágeno exposto pelo ácido e restaura a energia de superfície para que a resina fluida molhe o substrato. Resina fluida que ele está falando aqui é justamente o adesivo. Como eu falei, o adesivo ele tem basicamente uma composição muito parecida da resina composta mesmo, só que é muito mais fluido. A aplicação no primer é totalmente desnecessária. Por quê? Eu vou aplicar o primer onde eu tenho umidade. Onde eu preciso aplicar o primer onde eu tenho umidade. Se eu não tenho umidade, eu não preciso aplicar o primer. Então, se eu tiver um sistema adesivo que eu tenha ácido, primer e adesivo, quando eu fizer meu condicionamento, minha adesão em esmalte, eu vou usar simplesmente o ácido, pular o primer e vou direto no adesivo. Aí eu vou fazer o ácido, primer na dentina e adesivo na dentina. Aí sim, beleza. Mas em esmalte, o primer é desnecessário. Quando a cavidade envolver esmalte e dentina, pode-se aplicar o primer sobre o esmalte também, sem qualquer prejuízo à adesão. O que ele está falando? Às vezes, clinicamente, é difícil você controlar, aplicar simplesmente em dentina. Vai pegar um pouquinho no esmalte, inevitavelmente. Mas você não precisa aplicar por vontade própria. Ou, por exemplo, vai fazer a colagem de um bracket ortodôntico. Que você vai colar simplesmente esmalte, você não cola nada em dentina, um bracket ortodôntico. Então você faz o condicionamento ácido na superfície do esmalte, deixa o primer de lado, vem direto com o adesivo e aplica ali no esmalte. Tranquilo. Agora você tem a cavidade que tem esmalte e tem dentina, vai aplicar o primer, vai encostar um pouquinho de esmalte, às vezes é inevitável, mas não vai ter problema pra gente. Só não é necessário. O primer, ele tem alguns solventes, ele tem algumas substâncias que vão garantir essa penetração nesse ambiente úmido, tá? E o primer, esse solvente do primer pode ser a base de água, álcool ou acetona. Então, o solvente do primer pode ser sempre essas três substâncias. Nada mais do que isso. Álcool, água ou acetona. Qual que é a função do solvente? Deslocar o fluido, que no caso é a própria água, penetram nos microporos do tecido, participam da evaporação da água presente e deixam os monômeros hidrofílicos em contato com as fibrilas de colágeno. Então, quando a gente faz o condicionamento ácido em dentina, a gente põe fibras colágenas. Se a gente resseca essas fibras colágenas, elas vão sofrer um colabamento, um colapso. Elas vão murchar e ficam sem espaço entre elas. Então, para você impedir que isso ocorra, e isso pode gerar uma dor para o paciente, sem contar de microinfiltração, outras consequências, para impedir que isso ocorra, você deixa aquele ambiente úmido, para que as fibras fiquem sustentadas pela água. Porém, a água é prejudicial para a resina. Então, para garantir uma boa união, o primer vai penetrar nessa dentina, deslocar parcialmente essa água,
O primer vai fazer essa sustentação das fibras colágenas e ele vai fazer união depois com o adesivo. Pode perguntar. E assim, o monômero, quando ele é só ativado, vira um polímero, não é? Perfeito. E aí você faz uma ligação, não lembro se é covalente, eu não lembro exatamente como é que é. Você que faz uma ligação e libera o negocinho, libera alguma coisa. Não? Não. Isso Não, continua que eu ver. Não, calma aí, continua. Ué, mas assim, você diminui o tamanho, né? Você tinha duas. Quando você une, você acaba diminuindo. Por isso. Deixa eu desenhar aqui, porque o que você está perguntando tem muito a ver em relação à contração de polimerização. Acontece no adesivo? Acontece. E acontece também na restauração. É menor do que na resina? A tendência no adesivo é maior. É maior. Porém, a camada de adesivo é tão pequena que chega a ser um pouco irrelevante. Ah, tá. Por que você está falando disso? Eu estou assim, gente, mas se não tem espaço e aí libera, pronto. Não, mas assim, não, a gente ainda está falando antes de chegar a esse ponto. Antes de chegar nesse ponto. Por que você tem... Mas o princípio eu acho que é feito, sei lá. Não muito, não. Você está falando já... É interessante o que você está falando, faz sentido, mas é mais em relação à contração de polimerização da resina composta que acontece no adesivo. Porém, a camada de adesivo é tão fininha, tão pequena, que ela acaba não sendo muito crítica para a gente, tá? Acontece a contração de polimerização quando você vai botando incrementos de resina composta de 2 milímetros, a gente bota 2 milímetros como máximo, mas tem instalações com profundidade de 4 milímetros, cavidade com 4, 5, 6 milímetros. Você fala, não preenche tudo de uma vez só não, que você vai ter um problema na contração de polimerização. A polimerização, você tem um monômero, você tem uma cadeia para cá, outra cadeia para lá, botando assim com o prolongamento da cadeia aqui, e no final da cadeia você tem ligação dupla de carbono. Quando você tem, são monômeros, quando você tem a polimerização, você quebra uma dessas ligações dos dois lados, essas cadeias se aproximam e você faz uma nova ligação aqui. Então, aí você tem essa aproximação, você tem a aproximação espacial dos monômeros, que estavam um pouquinho mais afastados. Quando você quebra essas ligações de carbono, você junta esses monômeros. Tá? Então, assim, essa quebra de ligação não chega a promover nenhuma liberação de nada. Você simplesmente rompe uma ligação carbono-carbono e você faz uma outra aqui. Só que isso tem uma aproximação espacial mesmo. É um negócio microscópico, mas é relevante para a gente clinicamente. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso também. Bom, voltando aqui no primer, após cerca de 30 segundos, tempo necessário para a infiltração dos monômeros, procede-se a evaporação de solventes com suaves jatos de ar. O primer, gente, ele não é fotoativado. Então, se alguma pergunta botar assim, passo a passo clínico, você vai fazer o condicionamento ácido, aplica o primer, fotoativo o primer, depois bota o adesivo, fotoativo o adesivo. Não, senão é fotoativo o primer, não tem nenhuma função para isso. E por que esse tempo de 30 segundos? Por que tem que esperar? Não é simplesmente aplicar e já botar o adesivo logo em seguida. Você ainda dá tempo para ele trabalhar. E esse trabalho dele é penetrar nessa dentina úmida, que não é tão rápido assim, expulsar essa água, afastar um pouco essa água. Esse solvente ele tem que evaporar também, principalmente álcool e acetona, que é aqueles que a gente até sente o cheiro. Quando você abre o primer, ou quando você abre o seu frasco de adesivo, você sente um cheiro. Por que você sente cheiro? Porque está evaporando ali. Você tem álcool, você tem acetona. A acetona evapora até mais rápido que álcool. Não à toa, perfume tem álcool. Para o álcool evaporar e liberar as fragrâncias que você sentiu o perfume. Então, o adesivo também, com álcool e acetona, às vezes água, vai evaporando, você sente aquele cheiro. Então, o primer também, que você tem solvente, álcool, acetona e água, você tem que aplicar, esperar penetrar e evaporar para depois aplicar o seu adesivo. Adesivo propriamente dito, bond, às vezes é chamado dessa forma, é a parte hidrofóbica compatível com a resina composta. Parte hidrofóbica porque aversão à água, não gosto de água. Compatível com a resina composta porque tem a composição muito parecida.
ela possui monômeros resinosos, assim como a resina composta. E esses monômeros resinosos se ligam quimicamente aos monômeros da resina composta. Então, por isso você tem adesão. O adesivo, propriamente dito, ou o bond, penetra nos túbulos dentinários, formando os tags e nos espaços interfibrilares para dar resistência estrutural, formar a camada híbrida. Deixa eu fazer um desenho aqui do esmalte primeiro. Isso aqui seria uma superfície do esmalte antes do condicionamento ácido. Depois do condicionamento ácido, você cria retenções nesse esmalte. E aí você vai aplicar um líquido depois. E esse líquido é o seu adesivo, propriamente dito. Não precisa aplicar o primer. Aplica o líquido. Eu falei, é um líquido que tem baixa tensão superficial para ter um bom molhamento. É um líquido muito fluido. Você aplicou esse líquido, essa camada, e esse líquido ele consegue penetrar nessas retenções. Depois você fotoativa, ele vai polimerizar. O líquido que penetra nessas retenções e depois vai ser polimerizado são chamados de tags resinosos. E são os tags resinosos que vão garantir uma boa adesão, uma boa retenção, principalmente no esmalte. Em dentina, você já tem uma situação mais complexa. Você tem ali os túbulos dentinários, que depois do condicionamento ácido, eles ficam um pouco mais abertos. E com fibras colágenas expostas. Quando você aplica o adesivo, vai aplicar uma camada de adesivo, uma parte desse adesivo penetra nos túbulos dentinários, formando tags resinosos também, dentina, e outra parte consegue penetrar aqui, ó, dentro dessas fibras colágenas, consegue impregnar essas fibras colágenas, vai formando uma trama que depois vai ser polimerizada. E essa camada, você forma uma camada toda aqui que contém adesivo, que é uma substância, um produto inorgânico, com fibras colágenas, que é um produto orgânico do próprio organismo. Se eu tenho... Vocês lembram como é que a gente chama aquele carro que é movido a gasolina e álcool? Híbrido. Porque ele tem dois combustíveis diferentes. Então, se eu tenho uma camada com duas estruturas muito diferentes, uma orgânica e outra inorgânica, a gente chama essa camada de híbrida. Porque eu tenho duas estruturas completamente diferentes. Adesivo, que é inorgânico, e as fibras colágenas orgânicas. Bom, o que o Anusavis fala? Para impedir a penetração de fluidos na camada híbrida, os adesivos devem apresentar um caráter hidrofóbico. Por quê? Aqui embaixo do túbulo dentinário, eu tenho prolongamentos odontoblásticos e água. Dentro da polpa vai ser água vai ser lançada para cá. E essa água, se essa camada híbrida não for hidrofóbica, permite a passagem de água para chegar até na resina. A resina gosta de receber água? Não, principalmente antes de polimerizar. Depois de polimerizar, ela está bem resistente. Mas antes de polimerizar, a resina não gosta de água. Então, se eu aplico uma camada de adesivo aqui e ela não é resistente à água, essa água vai passando aqui, ó, vai chegando até aqui em cima e fica nessa camadinha aqui, ó, cheio de gotinha d'água. Quando eu for botar uma resina composta aqui, eu vou estar botando resina composta em cima de água. Então, o ideal que o Anusavis fala é o seguinte: a camada híbrida deve ter esse caráter hidrofóbico, essa aversão à água, para impedir que a água dentro dos túbulos dentinários ultrapasse e chegue na superfície. Ao mesmo tempo, olha o que ele fala, deve ter uma certa hidrofilia e é necessário para permitir sua difusão na dentina hidrofílica infiltrada com primer. O que ele está dizendo? Pô, ele tem que ser hidrofóbico? Tem. Mas ele não pode ser completamente hidrofóbico, senão ele não consegue nem penetrar nessa dentina. Então tem que ter um pouco de caráter hidrofílico também.
E quem vai garantir um monômero que garante uma boa hidrofilia para esse material é o EMA, o hidroxietil metacrilato, dihidroximetil metacrilato. O EMA ele tem essa característica de ser um monômero hidrofílico, o que não é muito comum, né? A maioria dos monômeros são hidrofóbicos, os monômeros resinosos, os monômeros de metacrilato. Mas o EMA tem essa característica, é um material hidrofílico. Vou passar essa imagem aqui. Já vamos lá então para uma perguntinha Marinha 2016. Se você reparar, né? Todo concurso sempre vai estar indicando qual é o livro de referência. De acordo com Baratieri, com relação às resinas fluidas, ou seja, quando a gente fala de resina fluida, a gente fala de adesivo. Qual o componente hidrófilo ou hidrofílico? Tem gente que fala que hidrofílico não existe em português. O correto é hidrófilo, hidrófobo. A gente acaba falando os dois, né? Hidrófilo ou hidrofílico. Qual o componente hidrófilo que, quando presente, facilita o contato com a dentina? É o BGMA, TEG-DMA, UDMA, é DTA ou EMA? EMA. Quando eu falo de monômero hidrofílico, hidrófilo, eu falo de EMA. Se fosse na resina, seria TEG-DMA. O TEG-DMA ele também é um monômero resinoso. Os sons mais comuns, o BGMA, que é um monômero de alto peso molecular, é um monômero bem grandão, que é considerado um monômero principal, e o TEG-DMA é um monômero chamado de diluente, é um monômero pequenininho. Se você tivesse simplesmente um monômero principal, grandão, como o BGMA, a sua resina seria muito, muito viscosa e você não teria muita capacidade de fazer uma boa acomodação dela, além do que o seu grau de conversão polimérica talvez fosse baixo. Você não consegue fazer uma resina só com BGMA. Então você precisa de um outro monômero com menor peso molecular, mais leve, para poder fazer uma composição, para ter uma resina um pouquinho mais fluida, para ter uma boa esculptibilidade, digamos assim, nem sei se existe a palavra, para ter uma boa facilidade de escultura e ter uma boa conversão polimérica. Então, TEG-DMA é considerado um monômero diluente. EG-DMA. O bisema, ele é monômero principal, só que ele não é tão pesado, ele tem maior mobilidade do que o BGMA, porque ele não, se não me engano, ele não tem hidroxila. Tem o anel aromático, mas não tem hidroxila, o que torna ele um pouco mais fluido. Agora, se você... O bisema não, o bisema acho que é principal. TEG-DMA que é muito menorzinho, o bisema já é uma molécula grandona. Mas você não pode também ter uma resina composta só de TEG-DMA, por exemplo, porque senão você tem uma resina muito chicletão, sabe? Aquela resina muito fluida, com uma contração de polimerização também muito alta. Então você teria até... Tem mais TEG-DMA, mas na verdade na resina flow, o que você costuma ter, além de ter mais monômeros diluentes, você também tem uma menor quantidade de carga. Isso já é uma questão, assim, curiosidade, talvez, né? Isso é mais para a própria empresa que está fabricando as resinas compostas, para o químico que está lá selecionando, do que talvez numa questão de concurso. Mas é interessante a gente discutir isso porque esses nomes caem mesmo, perguntam pra caramba, então é bom conhecer os monômeros resinosos. Mas isso vão ter, ou já tiveram aula de resina composta? Não? Devem ter ainda. Vamos lá, Exército 2015. Qual das propriedades citadas abaixo é definido como atração física de moléculas iguais de uma mesma substância? Coesão, perfeitamente. Tanto que em algumas pesquisas que você faz teste de resistência de união, você, por exemplo, você faz uma resina, está testando um adesivo novo, aí você faz uma restauração de resina na superfície de esmalte, bota na máquina para romper essa adesão, faz uma pressão até romper, você calcula essa força e depois você olha no microscópio. Onde é que rompeu? Foi no adesivo?
Foi no esmalte, foi na própria resina, foi uma falha adesiva ou foi uma falha coesiva? Que muitas vezes assim, a adesão está muito boa. O que rompeu foi a coesão, foi essa resina que é fraca. Entre você tinha baixa resistência de coesão, a própria resina rompeu, mas a adesão estava ali. Então, assim, é muito usado também em pesquisa. Exército 2015. Quando falamos de primers dentinários ou promotores de adesão, o solvente habitualmente usado é fenol, BGMA, TEGDMA ou acetona? Molezinha, né? Fenol não é utilizado. Quais são os solventes que a gente pode utilizar no primer? Que são utilizados? Acetona, água ou álcool. E ou, né? Pode ter os dois. Pode ter água e álcool, água e acetona. Vamos lá. Questão 4, marinha. De acordo com o Baratieri, 2001, para que se dê um contato interfacial quase perfeito entre o adesivo e a dentina, é de enorme importância que a solução aplicada na superfície da dentina, vamos lá, tenha tensão superficial baixa. Tá correto isso? O líquido tem que ter baixa tensão superficial? Sim, beleza, vamos ver o restante. E que o substrato dentinário, substrato é o esmalte ou a dentina. No caso, ele está falando aqui, substrato dentinário, até mesmo dentina. Tenha uma energia de superfície alta. Tá correto isso? Tá. Então tá correto a afirmativa A? Cara, já de cara, sempre desconfia da afirmativa A, né? A gente sabe. Vocês já viram isso, né? Sempre é aquela pega trouxa, né? Tipo, já bota uma questão assim bem na cara assim para pegar trouxa, vai na A. Vamos com calma. Vamos ler as outras alternativas. Tenha tensão superficial alta. Tá certo isso? O líquido tem que ter tensão superficial alta? Não. Então a B já está errada. A C. Tem um substrato dentinário de baixa energia? Tá certo ou tá errado? O ideal a gente já viu, que tem uma alta energia de superfície. Então a C também está errada. D. Contenha monômeros hidrófilos e alta viscosidade? Ele tem que ter monômeros hidrófilos. Beleza. Baixa viscosidade. E contenha monômeros hidrofóbicos e seja de baixa fluidez. Uma coisa que é alta viscosidade. Exatamente, perfeito. Então, a resposta certa é realmente a A. A gente está marcando com certeza e acertando com certeza. Não vai cair em pegadinha, vai acertar tranquilamente. Vamos lá, mais uma da Marinha. Todo primer presente no sistema adesivo contém considerável quantidade de solvente orgânico, que pode ser... Olha o que eu estou falando. Às vezes o conteúdo é o mesmo, a pergunta é basicamente a mesma. O que ele botou foi uma alternativa a mais e botou o UDMA. O UDMA, o uretano dimetil metacrilato, se não me engano, é diluente. Não me engano. Resposta: acetona novamente. Moleza.